Olha só, como aumentar a nossa captação de alunos? Começa aqui o nosso tema, que eu quero começar a chamar a atenção para vocês. Muitas escolas fazem as suas campanhas ali perto de outubro, já começa a sua campanha, faz outdoor, faz jornal, faz um monte de materiais publicitários com o objetivo de captar mais alunos. O que eu quero chamar a atenção é que tudo começa com um plano, tudo começa com uma determinação e um entendimento de o que é que eu quero ter de resultado. Então, tudo começa definindo a sua meta. Ou seja, quando você compreende qual é a sua meta, o que efetivamente você quer ter de resultado para o seu negócio, aí sim a coisa começa a fluir. Tem muita escola, e eu confesso a vocês, eu já conversei com várias. Várias escolas, elas não têm uma meta de matrículas. Não tem isso claro. E isso é muito prejudicial. Isso faz, assim, vai gerar um problema sério para o seu negócio, para a sua escola, se você não tem isso claro. E essa meta ela tem que ter um entendimento de que não é apenas quantas matrículas você precisa ter. É entender o seu orçamento. Quanto de orçamento você tem para trazer pessoas para a sua escola? Quanto você vai definir de orçamento para captar novos alunos? E aí eu coloco aqui algumas questões para que você possa refletir. Preste atenção. Quanto custa na sua escola hoje adquirir um novo aluno? Quanto hoje você está investindo, ou quanto você investiu, por exemplo, no ano passado, para que cada novo aluno entrasse na sua escola? Você tem esse número? Você sabe exatamente quanto que é? Não precisa nem colocar nada escrito aqui no chat por enquanto. Mas olha como essa pergunta ela é importante e como isso, você não saber responder, te mostra um dado super crítico. Se você não sabe quanto custa para você um aluno, como você sabe que o investimento que está fazendo realmente é no valor correto? Ou como você sabe que o investimento que você fez na campanha passada realmente gerou o resultado que você precisava? Muitas vezes a gente está fazendo investimento de forma errada, no local errado, e a gente sequer está medindo isso. Então, definir uma meta e um orçamento passa antes por você compreender o cenário atual que você está e como foi o cenário anterior. Identificar exatamente esses pontos sobre, poxa, será que a minha matrícula no ano passado, o meu custo por aluno não ficou alto demais? Eu matriculei, sei lá, 1.000 alunos novos. Um exemplo, tá, gente? Um número hipotético. Eu gastei aqui, sei lá, R$10 para cada aluno. Tá, o meu investimento, então, foi de R$10.000. Será que esses R$10.000 foram bem aplicados? Será que eu só gastei isso? Será que eu não gastei mais? Será que meu custo por aluno, de novo aluno, está muito alto? Vale lembrar aqui, né, que o custo de manter o aluno é mil vezes é um exagero, lógico, mas é muito mais barato do que o custo por adquirir um novo aluno. Então, as estratégias que você vai desenvolver já na definição da sua meta precisam compreender também sobre quais as ações, que estratégias nós vamos colocar para a renovação da matrícula dos alunos que nós temos hoje. Qual é a meta de renovação que a gente tem? Qual é o tipo de investimento que nós vamos fazer para que este aluno renove? Seja um brinde, seja desconto, seja o que for criado. Para que este aluno renove, o que eu vou investir para isso? Qual a minha meta em relação a isso? Não bati essa meta. Ok, se eu não bati essa meta, eu estou com um déficit no total de alunos que eu defini como meta total para 2022. Quanto que eu vou ter que adquirir no mercado? Quanto que eu vou ter que aparecer e chamar a atenção para que eles venham? Percebem como tem muitos números aí que eu preciso registrar, que eu preciso compreender? Se eu não tiver isso claro, eu me perco e aí eu tenho uma grande dificuldade no final de saber se realmente o que eu estou fazendo vai ter algum resultado ou não. Outra pergunta aqui é, quanto você investe em cada campanha de matrícula? Hoje, esse número está claro para vocês? Vocês têm real noção de quanto está sendo investido hoje em cada campanha de matrícula? Quando você não tem esse número, e eu sei que alguns aqui, talvez pela sua função na escola, não tenham acesso a essa informação. Mas a importância de compreender esse número é já exatamente poder responder essa última. Qual foi o seu custo por matrícula? Quanto que eu estou pagando, quanto que eu estou investindo para conseguir efetuar cada matrícula dentro da minha escola? Às vezes o número de matrículas está ficando inviável. Ou o investimento feito não está se pagando.
E aí, o que a gente faz? Vai ter que investir mais? Eu não tenho mais dinheiro, Gleb. Não, investir melhor. Será que as mídias utilizadas por você realmente elas foram efetivas? O quanto você está colocando numa mídia extremamente cara, mas que você não consegue mensurar absolutamente nada. Você não tem número nenhum dado, nenhuma comprovação sobre o que efetivamente aquele meu anúncio de determinado local efetivou para mim. Tá? Às vezes a gente não tem isso. E eu não estou colocando aqui contra nenhum tipo de mídia. Todas elas têm a sua importância. Só que, no momento em que você não consegue medir, você precisa avaliar melhor onde o seu investimento vai ficar. Gente, só me diz uma coisa. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Está claro para vocês? Porque, assim, se isso não estiver fazendo sentido, a gente já detalha mais aqui. Mas vocês percebem a importância de compreender sobre a meta e o orçamento? Como você precisa se debruçar mais sobre este momento? E, assim, a gente está em agosto. Primeira quinzena de agosto. É o momento em que vocês precisam ter estes números nas mãos. Porque a montagem da campanha de vocês vai começar ali em setembro, no máximo. Em outubro, essa campanha tem que estar no ar para você começar a captar mais alunos. E aí? Como você vai fazer isso sem ter essas informações? Então, agora é o momento de você conseguir capturar isso. Por favor, só me dá um joinha. Quem está aqui no chat, me dá um joinha aqui no chat se vocês estão compreendendo, se está claro, se eu estou falando muito rápido, se está realmente claro o que eu estou falando, se faz sentido essas abordagens que ele está trazendo para cá, porque se não tiver, a gente já vai colocando mais informações aqui diferentes, tá bom? Por favor, só confere aqui para mim, dá um joinha aqui no chat para eu ter certeza que vocês estão compreendendo, que está tudo claro aquilo que a gente está passando, tá bom? E vamos seguindo aqui, ó. Como próximo passo, obrigado aí, Fagner, obrigado, Aline, valeu, Edilma, muito obrigado aí pelos comentários, é isso mesmo, queria só esse feedback para ter certeza que está tudo ok. Quem está comentando aí, muito obrigado. Obrigado, Zélia, valeu a todos que estão contribuindo aí, tá? Olha só, outro passo aqui que é super importante. Primeira coisa, você definiu sua meta, compreendeu exatamente o que você precisa fazer. Segundo passo é identificar a persona. Essa persona, ou seja, para quem você vai vender, para quem é a pessoa que você quer atrair a atenção, quem é o seu público-alvo hoje, quem é o seu cliente. E acredite, eu já vi várias escolas falando exatamente isso. Muito obrigado a todos que estão comentando aí. Isso é esse feedback aí que eu quero, tá? Está todo mundo compreendendo, está tudo claro. Quem é o seu cliente? Tem muita escola que diz, não, meu cliente é o aluno. Não, seu cliente não é o aluno. Ele faz parte do processo, mas o seu cliente é o pai. O aluno, ele é um influenciador na decisão de compra. No caso de matrícula, tá? Ele é um influenciador, mas ele sozinho não é quem vai resolver. E você precisa se comunicar, em primeiro lugar, com o pai. E aí, hoje, quem é esse pai, quem é essa mãe que você está conversando? Como que é o perfil dessa pessoa? E aí, por que eu estou dizendo isso? Opa, volta para cá. Quem é esse cliente que você realmente quer conversar? Qual é o perfil que ela vai ter? Normalmente, essas pessoas que decidem a matrícula são homens ou mulheres? Normalmente, tem mais de um filho ou é só um filho? Normalmente, essas pessoas elas têm um padrão de comportamento ou gostos específicos? Ou ela tem um determinado padrão aquisitivo, um poder aquisitivo mais específico? Você precisa identificar esse formato. E detalhe, vocês têm todas estas informações na base de dados de vocês. Vocês têm todas essas informações. Você consegue traçar hoje o perfil exato de se o pai e a mãe de um aluno de vocês fosse apenas uma única pessoa, a média de todas essas informações, como ela seria? Eu garanto que a maioria das escolas aqui seria uma mulher de mais ou menos 30 a 35 anos, que tem pelo menos um filho, tá? Que ela tem um emprego fixo ou é funcionária pública, na média, vai acabar caindo dentro de um formato parecido com esse. Tá? O que eu quero dizer com isso? Entender quem é esta pessoa, quem é o seu perfil de cliente, coloca você dentro de um cenário em que você sabe como falar com esta pessoa. Hoje, essa mãe que está lá em Recife, tem um filho, tem uma determinada escola, que está estudando numa determinada escola, quais são as preocupações que essa mãe lá de Recife, que tem aquele filho lá de 12 anos,
11 anos morando lá em Recife, o que está estudando, o que ela quer, o que ela está procurando, o que ela necessita. Você precisa entender quem é esta pessoa. E aí isso vale, logicamente, para cada escola, para cada cidade. Você precisa entender como que é a necessidade desse seu cliente. O que ele está buscando mais. Glébio, o que ele está buscando? Ele quer uma escola boa para o seu filho estudar. Será? Será que ele não quer ter uma garantia de que o ambiente é um ambiente seguro? Será que ele não quer ter a certeza que este ambiente consegue trabalhar com um ambiente misto facilmente, ou seja, conseguir uma educação híbrida, melhor dizendo, mais facilmente, ou seja, que ela tem um melhor controle, se caso o filho dela precise estudar online, ele vai ter condições de conseguir estudar online facilmente? Qual é hoje a necessidade que esse pai e essa mãe hoje têm? Será que é a mesma que a gente tinha lá antes, lá em 2019, ou mudou? Na opinião de vocês, por favor, coloque aqui dentro do chat. Vocês acham que a necessidade hoje, vocês são pais e mães aqui também, tá? Por favor, contribuam. Vocês acham que hoje esse pai e essa mãe têm as mesmas necessidades, ou quando ele olha para a escola, ele espera a mesma coisa de quando esperava antes da pandemia, ou mudou as suas necessidades? Por favor, coloca aqui. Se está igual ou mudou. Só coloca isso. Igual ou mudou, só para eu ter certeza sobre qual é a sua percepção. Será que esse cliente hoje nosso, ele tem a mesma visão de escola que ele tinha anos atrás? Será que ele não olha hoje para a sua estrutura e para a maneira como você hoje atua com o filho dele e não olha para isso pensando de uma maneira diferente? Pois é, tá aqui, ó. Aline, Clécia, todo mundo dizendo mudou. Neto aí colocou também mudou. Gente, se mudou, se tá claro que mudou, o que acontece? Você precisa necessariamente se adequar a isso. Compreender o que é isso. Beleza, mudou essa necessidade. Então, o que ele está querendo? Olha aqui, o Chico colocou uma coisa interessante. Ó. A necessidade do presencial se tornou mais evidente, apesar dos avanços nas aulas online. Chico, gostei do seu comentário. É interessante essa sua percepção, tá, sobre o que você colocou, né? Que essa percepção de que a necessidade do presencial se tornou mais evidente. Mas será mesmo que esse pai hoje tem uma necessidade maior do presencial, ou ele está preocupado que o online oferecido não está dando resultado? Será que não é um viés diferente, tá? Não é que ele dá mais valor agora ao presencial, mas sim que ele está vendo que o online oferecido não é tão interessante assim? Ó, Roberto Leite colocou aqui também, mudou sim, são outras perspectivas que as famílias estão buscando. Isso, é interessante saber que perspectivas agora são essas. O que eles estão esperando, tá? Ó, o Tonione botou, mudou bastante, tanto as necessidades dos pais e principalmente a visão deles. Isso aqui é muito bom. Se esse pai mudou a visão, se esse pai hoje olha para as coisas de uma forma diferente, como eu estou comunicando que eu estou atendendo essas novas necessidades? Como eu estou me posicionando, mostrando para ele que realmente essa mudança de percepção que ele tinha sobre a escola, eu já estou atendendo? Será que eu comunico hoje isso? E aí, como que eu vou conseguir fazer com que esse pai perceba tudo isso? Como eu vou fazer com que esse pai identifique que eu hoje consigo atender essa nova mudança de perspectiva que ele tem em relação à educação, tá? Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer para que esse pai perceba isso é construir um funil. Ou seja, ter muito claro sobre o que exatamente esse pai espera que eu faça. Ou seja, como eu vou levar esse pai a chegar até mim? O que é um funil? Só para deixar claro, né? Isso aqui é uma linguagem bem do marketing, tá? Um funil de vendas, né? O que é esse funil de vendas? Nada mais é do que a jornada de compra do seu cliente. Ou seja, como ele chega desde o ponto em que ele conversa com você até o momento em que ele vai comprar de você. Quais são as etapas? Você hoje tem clareza sobre isso? Você realmente sabe o momento em que o pai vê uma comunicação sua, entra dentro de um site, se cadastra, recebe e-mail, recebe mensagem, depois vai lá, pede para fazer a visita, fez a visita, depois vai fazer a matrícula. Você sabe quais são essas etapas? Isso é uma jornada de compra. Esse é o seu funil de vendas. Isso precisa estar montado.
você precisa definir essas etapas e entender que etapas vão ser essas. Para quê? Para medir estas etapas depois. Vamos dar um exemplo. Eu vou construir aqui um funil em que uma das coisas que eu vou criar para que os pais possam conhecer melhor a minha escola é um tour virtual. Um exemplo, tá, gente? Não é o melhor cenário, mas só dando um exemplo. Eu criei um tour virtual da minha escola, dentro do meu site da escola. Aí ele entra no site da escola e eu digo assim, ó, conheça um pouco mais a nossa escola. E ele vai lá, entra e vai visitar esse site. E aí eu digo assim, ó, coloque aqui o seu e-mail para que a gente possa mandar mais informações da nossa escola após o seu tour. Aí ele vai lá, preenche o cadastro e entra para visitar o tour. Se cadastrou, acessa o tour. E ele começa a conhecer a escola por dentro, totalmente numa visão 360 graus, super fácil hoje de produzir esse tipo de conteúdo. Ele conhece a escola, entende a infraestrutura e, opa, beleza. Gostei disso daqui, achei interessante, quero saber um pouco mais. Ou seja, esse pai visitou o site, se cadastrou, virou um lead. Conheceu o conteúdo, o que eu faço? Vou mandar materiais para ele, explicando mais sobre como está a escola, o que a escola está fazendo. Vou mostrar para ele sobre o que a gente tem investido nos últimos anos para a educação híbrida, para uma educação mais segura, para uma educação livre de bullying. Ou seja, todos os programas que eu investi nesses últimos anos, eu preciso mostrar para esse pai que não sabe que nem isso existe. Tem pai que hoje está na escola e não sabe os programas que a escola tem. Imagine o pai que nem chegou na escola ainda. Então, eu preciso mostrar isso para ele. E aí eu vou começar um outro processo que é o relacionamento. Então, eu fiz a atração, atrair o pai para ele chegar no meu site. Fiz depois a conversão, esse pai se cadastrou para conhecer um recurso novo que eu estava oferecendo, que era o tour virtual. Começo um relacionamento, mandando materiais para ele, conteúdo para que ele conheça um pouco mais. E depois a gente vai para a venda. Ou seja, eu mando ele até o meu processo de pagamento e compra para efetivar a matrícula. Faço uma oferta para ele.